Graças a Deus, amém. Vamos se pôr de pés, irmãos, por favor. Vamos abrir as nossas Bíblias em São Lucas, no capítulo 9. Vamos ler o versículo 48. São Lucas 9, versículo 48. E disse-lhes: qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. Pai Celestial, abençoe a tua palavra. Ajude que ela seja em nós tudo que ela é, para que nós sejamos tudo que o Senhor é. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Sentai-vos, irmãos, por favor. Dá-me o amor que tanto apregoaste, dá-me o olhar que com amor olhavas, saber entender, perdoar, esquecer, deixar sobre o altar meu velho eu, agir conforme o teu querer, olhar com compaixão, perdoar com coração, não julgar a quem Deus escolheu, mostrar aos que choram que tem solução, amar com amor cristão. Dá-me a humildade que a tantos demonstrou, a simplicidade que a muitos ensinou, ter no coração obediência, devoção, entender que sem Deus eu nada sou, colocar-me a seu dispor, olhar com compaixão, perdoar com coração, não julgar a quem Deus escolheu, mostrar aos que choram que tem solução, amar com amor cristão, amar com amor cristão.
Amém, graças a Deus. Muito bem. Uma coisa muito decente, a coisa mais decente que pode existir, é a palavra. Tudo pode haver decência. Não estou dizendo que não existe decência. Há no natural pessoas que são decentes. Mas estamos indo muito mais além do que isto. Nós estamos olhando pelos olhos da fé. Tudo que você vê no natural, de bom, você multiplica isso 10 milhões de vezes. Ainda não chega o que é no espiritual. Isto é a verdade. A decência do Espírito Santo na vida de um homem, ela é uma decência diferenciada. Ela não é como a natural. Existem pessoas humildes no mundo. Existem pessoas pequenas no mundo. Existem pessoas que são a menor no mundo, natural falando, naturalmente. Mas nós estamos pensando agora mesmo no Espírito. É no Espírito. Em primeiro lugar, o nosso Senhor, Ele usou esse exemplo de um menino. Ou seja, de uma criança. Uma criança, ela não tem rivalidade. A criança, ela não tem ódio. Ela não tem rancor. Ela não sabe o que é vingar. Uma criança, você pega e dá umas palmadas nela, dá uma zoarada nela, de repente ela está no seu colo novamente. Você acaba de dar, ela está lá no seu colo novamente. Papai, mamãe, com toda inocência que existe nela. Parece que ela te achega mais. Ela te ama mais. É a verdade. Salomão fala, você não deve ausentar a vara do seu filho. Porque mesmo você corrigindo com vara, ele diz, você não matará a sua criança, o seu filho, mas livrará a sua alma do inferno. Então, uma correção no natural, ou tudo que você pensa no natural, que é bom, veja isso no espiritual. Agora, Jesus está dizendo assim, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que me recebe a mim, recebe o que me enviou. Você pode ver a profundidade que tem. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é onisciente. Ele é um conhecedor das coisas mais secretas que existe, mais oculta. Antes mesmo que há um pensamento em nossa mente, Ele já saberia o que nós íamos pensar. Então vejam bem. Agora Ele direcionou estas palavras a uma criança, porque Ele sabe o que é uma criancinha. Não é de admirar que Ele disse na boca do apóstolo São João, digo, o próprio irmão Brana, na boca do irmão Brana, concernente àquela escritura do apóstolo São João, no capítulo 2, o verso 1. Quando ele disse
que Ele tem nos dado o seu sangue para fazer uma propiciação pelos nossos pecados e uma propiciação pelo pecado do mundo. E o Umbanda diz, quando ele falou do mundo, ele falou as criancinhas inocentes. As criancinhas inocentes. Porque uma criança, amados, ela não tem pecado. Você diz, não, mas ela nasceu em pecado. Não, ela é inocente. Ela nasceu em pecado, mas ela não tem pecado. Você pega qualquer criança, ela não tem medo. Um bebezinho, pode pegar ele e vou pôr ele de cabecinha para baixo, vou te jogar dentro desse poço. Ele fica olhando para você e rindo. Você entendeu? Quer dizer, ele é inocente de tudo. Agora, Jesus sabia disso. Ele se referiu tanto em meu nome, como também aquele que me enviou. Pois bem, o nome dele é o daquele que enviou. O nome do Pai, que era o próprio Espírito Santo, era o nome, estava no seu Filho, que era Jesus. E ele enviou ele aqui, para fazer isso por nós. Então ele disse, porque aquele que entre vós todos for o menor, esse mesmo é grande. É grande. Então, eu não estou baseado no que eu era. Eu não estou baseado nisso daí. Eu estou baseado no que é a palavra. É Cristo. Então, eu estou baseado na minha nova constituição. Ou na sua nova constituição. Que é exatamente esse domínio, o qual você possui no seu interior, dentro de você, que é um governo. E nós fomos constituídos como seus súditos, para sermos sujeitos a Ele. E dentro desse cenário, então isso nos dá essa característica de humildade, o ser o menor. O menor. É uma qualificação pela qual você tem essa qualidade em você, de filhos de Deus. Agora, então nós vamos observar, não tem nada a ver com o nosso tamanho natural. Seja lá você grande ou pequeno, tem nada a ver com a sua humildade natural. Seja você lá humilde e andar aí de chinelo, andar rasgado, andar sujo. Isso não tem nada a ver com essas escrituras aqui. Nada a ver. A coisa inteira está em submissão ou sujeição à palavra. Ser obediente. Correto? Ser obediente. Veja como disse o profeta Isaías, no capítulo 60, o verso 21 e 22. Ele disse assim: todos do meu povo serão justos, para sempre herdarão a terra e serão renovos por mim plantados. Aleluia. E? Obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Vê.
Aí você vê, irmãos, isso dá vontade de gritar e de pular, porque a sua alma no interior, ela fica dando volta, de regozijo, por você saber a sua posição neste lugar não está enaltecendo você, não está levando você ao enaltecimento, mas sim Cristo. Ele está sendo glorificado no seu dia a dia. Aleluia. Eu amo isto. Você diminui. Você vai ficando uma sombra, até que o real, a imagem verdadeira se torna um em você. É a verdade. Correto? Aí ele diz: o menor virá a ser 1000, e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a teu tempo o farei prontamente. É Deus que faz, não é você. Ser grande, quem é o grande? O grande é Cristo. Ele é o grande, não é mesmo? Ele que é o grande. É Ele. Você pode dizer assim: olha, eu sou a pessoa mais pequena. E é mesmo. Se você tem Cristo, você diminui e Ele cresça. João falou isso, que eu diminua e que Ele cresça. Correto? Aí então, irmão, quando nós chegamos a este lugar, você tem gozo, você tem prazer. Você sente uma sensação estranha na sua vida, que você não sentiria no natural. É algo que está acontecendo por causa do sobrenatural. Aleluia. Talvez Ele está com você, talvez Ele está pertinho de você, talvez Ele está em você. Mas eu não sei. Se Ele estiver perto de você, você sente a presença dEle. E se Ele estiver em você, é você mesmo vivendo através dEle. Essa mensagem, Deus em seu povo, parágrafo 29 e o 30, ele diz bem assim: muitas delas até mesmo cambaleiam. Aleluia. Oh Deus, cambaleiam, desmaiam. Eu já os vi se tornar tão inconscientes que eles têm que massagear suas faces. E assim, e começam a chorar. Aleluia. Praticamente cada caso, uma sensação muito estranha. Quantos sabem que isso é a verdade? Nas outras reuniões, agora eles se dão conta que existe a presença do anjo. Aleluia. Presença do anjo. Me desculpa. A presença do anjo de Deus ali. E então, quando eu tenho de dizer isto a elas, você pode ver a fotografia dele aqui, que foi tirada, cientificamente provada que isto é correto. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo que devemos sentir isto.
não só pertinho de nós, mas em nós. Temos saudade de Deus. Ser saudade de Deus não é porque você não tem Deus, não. Ter saudade de Deus é voltar para o lugar que você vivia antes mesmo que você viesse ao mundo. Eu não posso acreditar que uma pessoa que tem uma vida assim, ela seja comum. Ela encara um quadro assim natural. Não. Ela é incomum, ela é sobrenatural. Ela está vivendo num outro mundo. Ela vive no mundo de Cristo. Está trabalhando, está do outro lado. Agora, quando elas estão ali de pé, elas sabem que elas estão na presença de um ser sobrenatural. Não sou eu. O Brana falou, não sou eu. Não é o Brana. É Cristo, é Deus, é o anjo. Mobrando disse, eu não sou mais do que o menor de qualquer um de vocês. O menor. Deus só está nesse tipo de pessoas que tem esse estilo de vida, o menor. Ele gosta de ficar junto dele, ao lado dele, na presença ali, sempre fortalecendo, sempre animando, sempre estimulando. Às vezes você se coloca sozinho, Deus está ali. Você sente a presença dele no seu ser, e você chora. Oh, que coisa gostosa! Não é mesmo? Mas somente um canal através do qual ele opera. Alguém tem que declarar isto. Você tem que provar isto. Você tem que mostrar no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua vida, do seu labor. Tem que provar isso. E isso apenas aconteceu de ser assim. Ele me chamou desde o meu nascimento. Desde o meu nascimento. Eu não creio que os dons são simplesmente dados a você. Não. A Bíblia diz, dons e chamadas são sem arrependimentos. Você já nasceu com essa coisa. Profeta, ninguém fabrica um profeta. Um pastor, ninguém fabrica um pastor. Ele já nasce sendo isso, com esse dom de pastor. Eleito, ninguém fabrica eleito. Um filho de Deus, ele já tem o seu Gênesis. O esperma do Espírito Santo está ali te formando. Você é aquela parte dele, ele é uma parte sua. Você e ele têm o mesmo sentimento. Isso é verdade. E nós tem que sentirmos assim, mas essa sensação estranha. O irmão Branham disse, Jesus, ele tinha uma vida mística. E a vida mística, espiritualmente falando, dele está na sua igreja. Está na noiva, está em seus filhos. Vê? Isso é verdade. Então você já nasceu com essas coisas. Você crê na predestinação? Para todos?
Mas as coisas são preordenadas por Deus. É Deus que ordena aquele e aquela para ser desse jeitinho. Você entendeu? Às vezes até mesmo você é predestinado, mas não é ordenado por Deus. É desordenado. Irmão, só tem um tipo de eleição. E esta é a noiva. Agora, salvos tem dois tipos. Salvos tem dois tipos. Tem aquele que é salvo pela salvação comum e tem aquele que é salvo pela salvação pela eleição. É sobrenatural. Esses são preordenados por Deus. Ordenados por Deus. Eles são. Jesus Cristo foi preordenado para ser o Filho de Deus já lá no jardim do Éden. Você crê nisto? Tua semente ferirá a cabeça da serpente. Moisés foi ordenado por Deus, predestinado. Quando ele nasceu, ele percebeu que ele era criança peculiar. Criança peculiar. Irmão Brana falando sobre o nascimento dele. Primeira coisa que pousou no berço do irmão Brana, ou seja, no seu travesseiro, foi a coluna de fogo. Foi a coluna de fogo. Depois a pomba que parou na janela. Agora, isso não é comum, isso é natural, ou incomum, é sobrenatural. Isto é tudo. Então, ele disse, tua semente ferirá a cabeça da serpente. Muito bem. Peculiar, um nascimento, uma criança peculiar. Não é isso, certo? Verdade? E observe, eu creio que João Batista, 712 anos antes dele nascer, ele era a voz do que clama no deserto. Não é isto correto? Jeremias, eu creio que foi. Deus disse, antes mesmo que você nascer, e antes de você se formado no ventre de sua mãe, eu te conheci, e te santifiquei, e te ordenei como profeta sobre as nações, antes mesmo de você nascer. Não é isso correto? E eu pergunto, e você? E nós? Como verdadeiros eleitos e predestinados? É a graça de Deus. Você diz assim, mas eu sou o menor. Eu não sou nada. É verdade, ninguém é grande. Deus que é grande. Isto é a verdade. Correto? Você simplesmente descansa nas mãos de Deus e deixa Deus trabalhar com você. Não tente fazer as coisas por si mesmo. Agora, Deus não te deixa um homem normal. Não tem jeito, irmãos. Sem fabricar, sem manufaturar, sem forçar nada. Se este Espírito Santo está ali, o amor divino toma conta de todo o seu ser. E isso te faz um verdadeiro cristão. E você vai ver que essas coisas, elas são tudo deixadas de um lado. Você não vai agir e atuar como uma pessoa que não sabe o que está fazendo. Ah, mas eu sou o mais fraco. Não me importa se você é o mais fraco. Se o Espírito Santo está em você, ele é forte. Ele vence tudo por você.
Ele vence todas as coisas. Eu sou fraco, ele dirá para você, eu sou forte. Ah, eu estou cansado, ele dirá, eu sou o teu descanso. Ah, mas eu estou sem coragem, eu sou a tua coragem. Ah, eu sou velho, mas eu sou Deus. Amém. Eu tenho 65 anos de idade. Estou dizendo como Caleb. Eu sinto como se eu tivesse 40 anos atrás. Sou o mesmo. É verdade, irmãos. Você tem que dizer isto e dizer e deixar que Deus trabalhe sobre isto. Não seja molenga, não. Vejam, a mensagem véu adentro. Vejam bem, as pessoas vão à igreja e elas estreitam sua mão na igreja e sorrem e te chamam de irmão. Fora da igreja, faz alguns pequenos negócios que não é bem correto para seu ganho pessoal. Aquela mentirinha branca, né? Não existe mentira branca, existe? Mentira branca, mas é só daquela mentirinha branca dos negócios para poder obter o dinheiro, o pão de cada dia. Vejam bem, eu não diria que estas pessoas estão aqui no tabernáculo, mas sei que elas existem. A coisa que as pessoas fariam e ficariam diferentes. O comportamento delas mudam por completo. Uma coisinha menor, bem pequena, traria de volta aquele velho temperamento outra vez. Aquele egoísmo, abrindo ouvido para ouvir mexericos, ou fazendo algo daquele tipo, aquela pessoa nunca entrou nesta panela aqui, que é de véu adentro. Nunca entrou. Mas todos estão alimentando no mesmo acampamento. Agora, quando nós alimentamos deste alimento, por amor divino, o amor divino é revelação. Por amor divino, vejam bem, isto nos identifica e nos faz puro e nos leva ao crescimento. Eu não estou falando natural, porque um homem já da minha idade, de 65 anos, não cresce mais, só diminui no natural. Um dia eu vi uma pessoa dizendo assim para mim, ele é um menino novo, ele era bem novinho, eu pegava ele no colo e tal, ele disse, poxa, de primeiro o pastor parecia grande na minha frente, hoje eu acho ele tão pequeno. Mas é assim, você vê? Então às vezes o filho cresce mais do que o pai. O pai fica pequenininho e o filho cresce, não é mesmo? Ainda mais nesse dia que nós estamos vivendo, irmãos, que a alimentação é toda emblidada, poluída. As crianças já nascem híbridas. A tendência é crescer e virar gigantes. Gigantes não físico, no sentido natural dessa biografia, vamos dizer assim, da árvore biológica, por nascimento, mas gigante intelectual. Gigantes intelectuais. Você entendeu?
dentro do conhecimento científico, teológico. Agora, quando você alimenta da palavra de Deus, é diferente. Aí você cresce, espiritualmente falando. Não é mesmo? Deus toma lugar na sua vida, porque quem vive em você é Deus. É Ele que opera na sua vida, não é você. Em São João, você vai ver em São João, no capítulo 14, verso 23, ele diz, ó, se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Por isso que quando Deus habita num homem, então esse homem, ele é apto, ele está pronto e preparado, como disse Paulo, ele é um vaso para toda a obra. Ele é um vaso de honra, correto? Ele é um vaso de honra. Ele é um vaso preparado para toda a obra. Essa mensagem, abrindo o caminho, parágrafo 32, o Mombrana diz bem assim, e ele falou do Cordeiro sacrificado desde a fundação do mundo, no princípio, e porém inimizade entre tua semente e a semente da serpente. E então, às vezes, eu fico assim, meditando nisto. Se lê lá o Gênesis e dá uma percorrida no curso das dispensações e chega aos patriarcas, chega até os fariseus, até o dia de Jesus, eles eram para aceitar Jesus gostosamente, como Salvador de sua alma e como Príncipe da vida, o autor da vida eterna. Porque mesmo o Velho Testamento que eles tinham lá, e aqueles pergaminhos que eles liam todos os dias nas reuniões, como nós lemos, estava falando de Jesus. É do jeitinho hoje, irmão, não é diferente não. É do mesmo jeitinho hoje. Nós devemos ser, não que deveríamos, nós devemos ser as pessoas mais empolgadas que pode existir na terra. Cheia de estímulo, de regozijo e de prazer em servir a Deus. Porque, olha, todo dia nós estamos ouvindo o nosso respeito na palavra, dentro da mensagem. E por que é que nós deixamos passar por alto? Por quê? Por que nós não sentimos aquele empolgamento? O nome cristão, para nós, ele deveria ser encarado com mais regozijo. Porque ser cristão é ter o mínimo de Cristo em você. E é Ele que te faz ser cristão. A vida de Cristo não é diferente naqueles dias. É o mesmo. E eles então sabiam disso daqui. Isso estava escrito aqui. Correto? Estava escrito. Veja como ele disse. E porém inimizade entre a tua semente, a semente da serpente. E depois de esperar pela plenitude do tempo chegar, Deus deu a expiação do pecado através do derramamento de sangue do cordeiro, apontando, quer dizer, aquele cordeiro animal que eles tinham,
aquele cordeiro animal que eles tinham, aquilo dali, eles deveriam, quando levar o sumo sacerdote no templo, e que entregasse ao sumo sacerdote, eles entrassem para o santuário ali e ficassem numa reverência tão grande, em um temor tão grande, enquanto o sacerdote fazia toda a espionagem no cordeiro e lavasse o cordeiro no primeiro altar, na bacia de bronze, e depois levasse ao segundo altar, e sacrificasse o cordeiro. Olha, eu digo, quando eles vissem o sumo sacerdote com aquela bacia, porque o sumo sacerdote, ele tinha respeito por aquilo, ele tinha. E ele tomava a bacia e ele dava um passo aqui. Ele não dava o outro passo seguinte rápido, ele esperava. Depois dava o outro. Você entendeu? Ele ia levando ali, para ele, era o sangue de Deus. Ali estava envolvendo pessoas. Ali estava envolvendo almas. Havia alguém ali intercedendo, esperando ele ver Deus receber o seu sacrifício. Porque se Deus não recebesse, ele não era perdoado. Veja, irmãos, então é uma coisa tremenda isso daí. E é assim que nós devemos ser hoje. Então vejam bem. Ele deu a mesma coisa, através da lua à noite, da existência do sol durante o dia, a lua sendo uma sombra do sol, ou o sol brilhando na lua, fazendo uma sombra. A lua e o sol são esposo e esposa. Isso é um tipo de Cristo e a igreja. É um tipo de Cristo e a igreja. Vejam. E quanto o sol vai embora, ele joga a sua luz contra a lua, para nos dar uma luz menor, até o sol chegar. E quando o sol chega, a lua desaparece. A lua desaparece. E Cristo é o sol, o qual foi para a glória e está brilhando na igreja, com o mesmo tipo de luz que ele brilhou quando ele estava aqui. E a igreja é a luz do mundo até Jesus vir. E tudo se fundirá com a luz da lua e a luz do sol. Se tornam uma luz quando ele surge. Meu Deus, que responsabilidade. E quando Cristo e sua igreja se unirem no grande milênio, eles surgirão como um. Você vê aí? Você é essa luz do sol que é Cristo. Imagine, irmãos, estas coisas acontecendo na vida de um ser humano, mortal. O diabo não gosta disto. O diabo, ele tem raiva disso. Quando você diz que é a luz, você está no lugar de Jesus. Jesus está brilhando em você. Você é um reflexo dele. A sua vida reflete Jesus. Que pessoas devemos ser? Não é isso? Hoje somos a luz do mundo. Foi o que a palavra disse. Vós sois a luz do mundo. A palavra que eu digo é Jesus. Se você ler São Mateus 5, verso 14 ao 16, você vai ver ele dizer isso. Ele está dizendo e apontou para nós. E agora você diz, eu sou o mais pequeno de todos. Não, não existe isto. Ainda que você seja a planta do pé ou dos pés
do corpo de Jesus é o primeiro que pisa na cabeça de Satanás. Aleluia. É verdade. Todo o corpo sente empolgado pela sola do pé. Você já imaginou você tivesse um pé sem sola? Meu Deus, coisa horrível, né? Um pé sem sola. Você não tivesse um corpo sem braço, sem mão, você ficaria necessitado daquilo. Os 5 membros da sua mão, que é os seus dedos, um ajuda o outro. Faltou um, já falta alguma coisa. Você sente falta naquilo. Meu Deus, que coisa horrível, né? Isso é verdade. Então não me importa se você é o menor, mas se Deus está em você, você é como qualquer outro. Não tem nada a ver de ser pobre, não tem nada a ver de ser rico, não tem nada a ver de ser preto, não tem nada a ver de ser branco, não tem nada a ver de ser isso. O importante é que você é livre. Deus te livrou, Deus te libertou, você é livre. Eu vou encerrar com essa mensagem, o poderoso conquistador, parágrafo 118. O que ele fez? A Bíblia diz, ele foi feito um pouco menor do que os anjos, para a morte, para que ele pudesse tirar e abolir o pecado, e tirasse as enfermidades do mundo. E agora, quando ele desceu do alto, era o Logos de Deus. Imagine, irmãos, e desceu, confinou dentro de um corpo humano, e desceu até mais embaixo ainda, o Logos de Deus. Ele desceu através de anjos, e desceu e foi feito homem. E ele disse: não sou nem mesmo um homem, sou um verme e não homem. Vejam. E aí você vai pensar que você é o menor? Deus se deixou muito mais menor do que você, para poder levantar você de lá e dar a ele a sua altura, a sua capacidade. Ele deixou um trono para te levantar do lixo e colocar assentado como príncipe. Aleluia. Pois ele foi desprezado, rejeitado. Não havia beleza para que pudéssemos desejá-lo. Ele foi o mais desfigurado dos homens. Ele era provavelmente um sujeito pequeno, magro, de aparência delgada. Não se parecia com um rei. Era aquele que os homens viravam o seu rosto. Nenhuma beleza nele víamos, para que o desejássemos. Mas ele era rei dos reis. Ele é Senhor dos senhores. Ele é o médico dos médicos. Ele é o homem maior do que todos os homens. Como homem, ele foi 100% homem. E como Deus, ele foi 100% Deus. Homem não significa músculo. Homem não significa nervo. Homem não significa isso não. Homem significa caráter. O maior caráter que pisou aqui na terra foi o de Jesus. E agora ele está trabalhando no nosso, para que o nosso seja dissolvido no dele. Você tem o caráter dele, irmão. Você tem o caráter dele, irmão. Um dia desse você se assentará com ele no trono. Um dia desse seremos uma unidade perfeita. Um dia desse nós estaremos com ele no milênio. Aleluia. Deus nos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar o hino.
Nós vamos cantar o 214. Estou marchando. Marchando sempre, sempre para a glória. Aleluia, aleluia. Com Jesus eu quero estar muito brevemente. Aleluia, aleluia. Aleluia, cantarei além da terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Quando Cristo e seus anjos vierem na glória, aleluia, aleluia. Dou adeus a este mundo e vou-me embora, aleluia, aleluia. Aleluia, cantarei além da terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Está quase chegando, aleluia, aleluia. Todos redimidos subiremos, aleluia, aleluia. Aleluia, cantarei além da terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. O milênio passará num só momento, aleluia, aleluia. Este mundo vai ficar em sofrimento, aleluia, aleluia, aleluia. Cantarei além da terra, com Jesus, o grande Salvador. Estarei sempre livre deste mundo, na presença do meu querido Senhor. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Que Deus nos concede mais dessa graça, até o ponto que entraremos de uma vez por toda na graça. E estaremos
em esta comunhão, em uma unidade perfeita com Ele naquele dia. 3 anos e meio na festa das bodas, lá na glória. Depois desceremos aqui na terra, 1000 anos com Ele. O nosso Rei se assentará num trono para reinar e governar esse mundo. Satanás, o príncipe das trevas, será amarrado por 1000 anos. E depois, virá o grande trono branco. Você que tem lutado e batalhado de acordo com a vontade de Deus, tendo sido primoriado e aperfeiçoado, estará lá junto, como a rainha ao lado do rei, para julgar o mundo. E depois entraremos a eternidade. Deus nos ajude, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão nos assistindo, irmão Valmor e família, Maria Luzia, Francisca e Mateus e Débora, Deus abençoe a todos e a nós também, e nos ajude, com as nossas cabeças inclinadas. Pai Celestial, é a verdade, a Tua palavra. Tudo o que foi dito, Senhor, não podemos questionar nem um pouquinho, e assentar e discutir. A única coisa que podemos fazer é aceitar e crer nela, e obedecer. Pai, leva-nos em paz, e nos guarde e nos protege de todos os males deste dia. E que o anjo do Senhor esteja com cada um de nós, nos protegendo. É no Teu nome que o pedimos, agora e para sempre. Amém. Deus os abençoe. E abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Anjos do meu Deus, me protegem. Cada passo que dou, ao meu lado estão. Nas tristezas me confortam. Em qualquer lugar, os anjos de Deus vão me acompanhar. No escuro vale da solidão, no meu caminhar, pareço sozinho estar. Então ouço a voz, meu filho, aqui estou. Não mais sozinho vou, os anjos vão ao meu redor. Anjos do meu Deus, me protegem. Cada passo que dou, ao meu lado estão. Nas tristezas me confortam. Em qualquer lugar, os anjos de Deus vão me acompanhar. Não importa onde vou, eu sei que só não estou. E se eu cair, Deus me levantará.
pra me guiar. Ser